Marcos capítulo 4, vamos ler os versos 35 e diante. Nós oramos pela igreja, e a realidade, queridos, é que às vezes estar na igreja, vir à igreja, participar dos cultos, fazer parte do ministério, às vezes cansa. Às vezes a obra de Deus, ou nós estamos tão cansados que não conseguimos nos engajar ou fazer a obra de Deus ou participar daquilo que a nossa igreja faz. O Senhor Jesus aqui, Ele ficou o dia inteiro ensinando. O dia inteiro o Senhor Jesus esteve pregando a palavra de Deus. E nós vamos ler então o que acontece a partir do verso 35. O que aconteceu depois daquele dia que o Senhor Jesus ficou ensinando a palavra. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos os acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calme-se, fique quieto. O vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor está nesse lugar. O Senhor já falou por meio, Pai, da palavra ministrada aqui, rapidamente no ofertório. O Senhor já falou pelos louvores. O Senhor já falou, Pai, pelas orações. Agora te pedimos, fala conosco nessa palavra. Senhor Deus, que possamos reter aquilo que é bom para a nossa vida. Abre os nossos ouvidos espirituais. Queremos estar sensíveis à Tua voz hoje, Pai. Meu Deus, que possamos receber com alegria essa palavra no nosso coração, Pai, para caminharmos contigo, para vivermos em fé, para vivermos, Pai, cada vez mais te servindo, te amando e entregando para Ti a nossa vida por completo. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Queridos, como eu disse, Jesus tinha ficado ensinando uma multidão, uma grande quantidade de pessoas que estavam atrás de ouvir, ou para aquelas pessoas era importante o que Jesus tinha a dizer. Para você que está aqui hoje, é importante aquilo que Jesus diz para você? É importante aquilo que o Senhor fala na sua palavra? É importante aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida? É importante o milagre que talvez Deus possa trazer na sua família? Para nós que servimos ao Senhor, as suas palavras são importantes. Tem uma Bíblia que ela coloca as palavras de Jesus em letra vermelha. Coloca as palavras de Jesus, grifadas, porque são palavras importantes. O próprio Senhor vai dizer que as suas palavras são vida. Porque as palavras do Senhor, elas não só conseguem nos trazer de volta aquele que está morto fisicamente, mas ela levanta aquele que está morto espiritualmente. Ela nos coloca de pé.
E queridos, na nossa caminhada de serviço a Deus, de reverenciar a Deus, de estar na casa de Deus, de se esforçar para ouvir uma palavra de Deus, a realidade é que às vezes nós nos cansamos. Nos cansamos da obra, nos cansamos de alguns irmãos, nos cansamos da liturgia, nos cansamos da mesmice, nos cansamos dos louvores, nos cansamos de muita coisa. Nos cansamos de estar na igreja. Quantas vezes nós, no passado, fazemos muitos congressos e nós ficávamos na igreja quase que o dia inteiro. Preparava a igreja, preparava isso. Daqui a pouco, quando a gente via, estava cansado. E no outro dia tinha que acordar cedo. Tinha que estar na igreja. E às vezes estar na igreja, fazer a obra de Deus, por mais simples que pareça, nos cansa, nos deixa cansados. E o que nós queremos quando estamos cansados? Descansar. Mas entenda que o ministério de Jesus era um ministério em que esse cansaço se justificava. Se justificava porque era um trabalho intenso. Se às vezes para nós vir à igreja já é um sacrifício, imagine Jesus que ficou pregando um dia inteiro. Imagine Jesus que por onde passava as pessoas praticamente se jogavam na frente procurando um milagre. As pessoas, a multidão muitas vezes apertava Jesus. E na multidão, queridos, existe gente de tudo que é jeito. Existe aquele que tem fé e aquele que não tem. Existe aquele que está lá só para ver quem é Jesus. Existe aquele que está lá para duvidando daquilo que Jesus pode fazer. Existe aqueles que vão atrás de Jesus simplesmente porque alguém chamou, porque alguém falou, vamos lá, porque ouvi falar a respeito de um homem que faz milagres. Igual muita gente chegou na igreja. Chegou porque foi convidado. Chegou porque alguém falou, vamos lá. Porque Deus pode mudar a sua vida. Vamos lá, porque algo novo pode acontecer na sua vida. Jesus, já sendo tarde, nós vivemos o tempo da igreja, onde nós precisamos estar atentos para as estações, para os tempos, para o momento que a igreja vive, porque cremos que esse momento são os últimos momentos. É o momento em que estamos nos aproximando do tempo em que o Senhor vai chamar a sua noiva, que o Senhor vai chamar a sua igreja, do tempo em que o Senhor vai chamar aqueles que são seus, o tempo em que o dia passou e a noite é chegada, onde o Senhor vai chamar aqueles que têm azeite dentro da lamparina, aqueles que quando Ele chegar, não vão estar dormindo. E às vezes, queridos, nós podemos estar cansados fisicamente, esgotados fisicamente, mas com intimidade com Deus. Entendeu que às vezes há um contraste? Jesus estava fisicamente cansado, mas estava em íntima comunhão com o Pai. Às vezes, nós estamos trabalhando, pagando conta. Acorda um dia, trabalha, no outro dia paga a conta. Acorda um dia, trabalha, no outro dia paga boleto. Acorda um dia, no outro dia conta de luz. E nós estamos cansados fisicamente e esgotados espiritualmente. Espiritualmente porque já não temos mais buscado a Deus, espiritualmente porque já não temos mais tempo para estar na casa de Deus, espiritualmente porque já estamos muitas vezes nos afastando dos princípios que nós mesmos estabelecemos na nossa vida, estabelecemos os princípios da palavra de Deus, falamos, nós queremos te seguir, ó Senhor, aonde tu fores, ali irei eu, Senhor. E nós falamos com os lábios, mas muitas vezes o nosso comportamento está longe daquilo que nós
imaginamos ou daquilo que até mesmo nós queremos. Nós queremos e falamos de forma sincera: Senhor, eu quero te seguir. Só que aí quando chega a primeira adversidade, a gente, quando chega a primeira tempestade, o primeiro vento forte, quantas pessoas seguiram Jesus? A Bíblia diz que eles despediram a multidão, aqueles que não tinham condições, não tinham nenhum barco, foram para casa. Mas quem tinha um barco, nem que fosse um barquinho a remo, sei lá do que fosse, a Bíblia diz que muitos barcos começaram a seguir Jesus. Jesus daqui a pouco estava com uma esquadra. E ele indo em direção ao outro lado. E a gente precisa fazer uma diferença, queridos, entre aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que são fãs de Jesus. Porque hoje existem muitos fãs de Jesus. Existem como é que se fala? Aqueles que vão atrás muitos tietes, muitas pessoas que estão atrás, somente de tirar uma selfie com Jesus. É doido para estar no camarote de Jesus. Mas que não estão interessados em ser discípulo de Jesus. E às vezes nós agimos assim, queridos. A gente curte as páginas dos pregadores, a gente participa das lives, a gente participa de cultos, a gente participa de encontros, grandes movimentos, grandes encontros, grandes momentos com Deus, vamos à frente, choramos, mas nós não seguimos o Cristo. Os princípios não estão no nosso coração. Ou ainda temos conhecimento de quem Ele é, conhecemos a palavra, mas a palavra não reflete uma realidade na nossa vida. Ou não faz parte de uma realidade que nós conseguimos enxergar. Minha esposa comprou um livro recentemente que se chama Orações Perigosas. Porque às vezes nós fazemos orações, mas nem sempre acreditamos que Deus está ouvindo as nossas orações. Deixa eu explicar melhor. Às vezes nós oramos a Deus, pedindo por uma pessoa, pedindo uma cura, pedindo um milagre, pedindo uma intervenção de Deus. Mas a gente ora e daqui a pouco a gente esquece aquela oração. Daqui a pouco a gente acha que Deus... Deus recebeu a minha oração, entreguei. Mas a certeza no coração de que Deus vai agir, muitas vezes nós vamos falar a verdade e não temos. E às vezes nós oramos sem fé. Oramos, nos esquecemos que o Deus a quem oramos é o Deus do impossível. É o Deus que faz maravilhas. É o Deus que abre porta, é o Deus que faz milagres. Aconteceu um caso curioso em Atos capítulo 12, em que Pedro estava encarcerado, e a Bíblia diz no verso 5 que havia oração incessante pela vida de Pedro. Havia ali um espírito de condenação, de morte, porque Tiago há pouco já havia sido morto. Estavam aguardando a Páscoa para poder fazer a mesma coisa com Pedrão. Jesus, eu gosto do Pedrão demais. Mas o povo quer matar ele, o povo quer acabar com a raça dele. E por causa das orações da igreja, queridos, a Bíblia diz que o anjo apareceu para Pedro. E a palavra do anjo para Pedro é: Pedro, levanta. Levanta! Você está preso fisicamente, você está preso exteriormente, você está preso do lado de fora, mas do lado de dentro tem comunhão com Deus. Você está sendo oprimido do lado de fora, estão falando de mal de você pelo lado de fora, estão te acusando pelo lado de fora, estão te atacando pedra do lado de fora, mas do lado de dentro tem comunhão com Deus. É o contrário do mundo. Onde você tinha a beleza, onde você tinha
o encanto, onde você tinha aquelas coisas bonitas, prazerosas, momentâneas, mas o coração estava frio, estava distante do Senhor. Estava longe de Deus. Pedrão, então, o anjo conduziu até a saída. E é curioso que o último portão, o portão de ferro, a Bíblia diz que ele se abre. Oh, maravilha! As portas começam a se abrir. Só que quando Pedro bate na porta da igreja, que é a porta, né, em que a igreja estava reunida, a porta não se abre. Quando Pedro bate, fala: igreja que está orando por mim, eu cheguei. Deus ouviu as suas orações. A irmã foi lá, abriu. Eu falei no domingo passado daquela correntinha de Jesus, né, que os apartamentos aí, muitos de vocês, algum de vocês vai ter aquela correntinha. Lá em casa ainda tem. Tem aquela correntinha que você abre a porta, mas não abre. Você abre a porta, mas fica a correntinha presa lá. A irmã abriu, mas não era correntinha não, ela abriu aqui, ó, olhou, e a Bíblia diz que ela ficou muda. Ela não acreditou que era Pedro. Ela não acreditou na oração da própria igreja. E às vezes nós somos assim, crédulos, irmãos. Nós oramos a Deus, mas não acreditamos que Deus pode nos responder. Nós oramos a Deus e falamos assim, quem sabe, né? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, eu vou orar por você, irmã. Em nome de Jesus, Deus vai fazer. Se Deus quiser, Deus vai fazer, irmão. E a gente já ora com incredulidade. E daí, quando alguma coisa acontece, quando um milagre acontece, a gente se alegra. A gente fica feliz. Mas a gente não esperava. A gente não espera que o Senhor faça. E o texto aqui vai dizer que aquela multidão que estava seguindo a Jesus é surpreendida por uma tempestade, por um vento forte. Eu não sei você, querido, não sei como está a sua vida, não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você tenha sido surpreendido por tempestades, talvez você tenha sido surpreendido por ventos fortes, talvez você tenha sido surpreendido por situações que te fizeram fazer temer. Porque o vento nos faz temer. A tempestade faz o nosso coração ter medo, duvidar das nossas forças, duvidar se somos capazes, duvidar se vamos chegar do outro lado, duvidar se aquela palavra que nós ouvimos realmente é para a nossa vida. Irmãos, eles ficaram ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro, era a parábola do semeador. É só palavra de Deus, e a Bíblia diz que Jesus falou por muitas vezes por parábolas. Era parábola diretamente da fonte. De repente, aquela palavra precisava ser aplicada na vida deles. Aquela palavra precisava ser encarnada na vida deles. Não é assim na nossa vida? A gente ouve uma palavra sobre perdão. Perdoai os vossos inimigos. Que linda essa palavra, maravilhosa. Perdoar, oh Jesus. A gente sai de ouvir a palavra, aí encontra o abençoado que falou mal da gente. Termina de ler a palavra de Deus e encontra aquele que te traiu. Encontra aquele que virou as costas para você. A gente mal termina de ler, a gente já encontra um adversário. E, queridos, nós somos provados o tempo todo a termos essa palavra na nossa vida. E vamos falar a verdade, nem sempre nós conseguimos colocar em prática. Muitas vezes nós somos reprovados. E é por isso que você precisa desse momento aqui de oração. É por isso que você precisa desse momento aqui com Deus.
Porque é nesse lugar, é nesse momento de oração, que você vai entregar para Deus tudo aquilo que você não consegue fazer. Que você vai colocar no altar de Deus todas as tuas falhas, todas as tuas imperfeições. É quando você vai entregar no altar a tua vida. E vai dizer para Deus, olha aqui, Senhor, bem que eu tentei, o Senhor viu. Bem que eu tentei, Jesus. Vamos falar a verdade? Tem momentos que a gente se coloca na situação, que a gente nem tenta. Não é? Se ela olhar para mim, já tem a resposta certa, aqui na ponta da língua. Se ela, ai dela falar, ai de ela tocar nesse assunto. Se tocar nesse assunto, já tem aqui a resposta. Eu já dou na hora, deu uma, eu já dou outra. E às vezes, nós ouvimos a palavra, nós servimos a Deus, estamos na igreja, mas não conseguimos colocar a palavra em prática. E o Senhor, então, aqui, dormindo, descansando da obra, porque a obra de Deus cansa. Jesus, é preciso deixar claro, queridos, quando esteve entre nós, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, como Deus, acalmava a tempestade, tinha autoridade, tinha poder. Jesus, quando foi para ser crucificado, ele falou para as autoridades da época, se eu quisesse eu pedia ao Pai e ele mandava anjos e fazia essa obra. Mas como homem, Jesus tinha limitações, tinha fome, tinha sede. Precisava se locomovia como um homem normal. E Jesus aqui precisava descansar. E Jesus estava descansando quando a tempestade veio. Quando o problema apareceu. Jesus estava no barco, a popa, a ré, atrás do barco. Enquanto os discípulos estavam trabalhando desesperadamente. Eu não sei se você já esteve ao lado de alguém que não ajuda. Você está lá, tem irmão que fica chateado, leva isso como uma grande ofensa. Ele está trabalhando e o outro está olhando. Você está lá fazendo, varrendo a casa, lavando a louça, fazendo alguma coisa, e o fulaninho está lá olhando. Jesus dormindo e todo mundo trabalhando. Todo mundo se esforçando. Todo mundo lutando para poder chegar do outro lado, para vencer a tempestade. E Jesus lá, descansando, vivendo aquele momento de descanso. Meu irmão, quantas vezes nós tentamos fazer a obra de Deus com as nossas forças? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente não prega, né? Ou a gente faz a obra de Deus na força do nosso braço, na força do homem. A gente quer que mude o coração das pessoas que estão à nossa volta de acordo com a nossa palavra e não com a palavra de Deus. A gente prega muitas vezes aquilo que vem nos nossos lábios. E a gente tem aquilo como palavra de Deus, mas na realidade é a palavra de homem, a palavra que vem do nosso próprio coração, da nossa vontade, daquilo que nós queremos talvez de bem para a vida de outra pessoa, e nós trazemos ali uma palavra que na realidade é muito mais uma forçação de barra, nós tentamos empurrar um evangelho, quando na realidade, né, nós estamos agindo na força do nosso braço, lutando com a tempestade com as nossas forças. Lutando contra o vento forte, contra o marido que não serve a Deus, na força da minha inteligência, do meu conhecimento, com as minhas estratégias, fazendo conforme está no meu coração. E isso, querido, muitas vezes cansa. Vou te falar, cansa mais
do que se você estivesse fazendo a obra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Entenda, a obra de Deus só é possível por causa do Espírito Santo. A ordem de Jesus para a igreja foi: ficar e permanecer em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Porque sem o poder de Deus não tem como fazer a obra de Deus. Sem o azeite de Deus, a igreja não consegue realizar a obra de Deus. Porque essa obra é excelente demais para nós, queridos. Nós somos imperfeitos demais para essa obra. Essa obra só é possível por causa do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos capacitou a realizar as mesmas obras de Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita no nome de Jesus a curar, no nome de Jesus a orar, a fazer os mesmos milagres que Jesus fazia no nome dele. Por causa do Espírito Santo é que a igreja cresceu, é que a igreja multiplicou. É por causa do Espírito Santo que as pessoas davam as suas propriedades. E nós vamos ver lá Ananias e Safira tentando enganar a igreja, e a igreja disse: não, vocês não tentaram enganar nós, mas vocês mentiram para o Espírito Santo. Porque eu posso enganar o meu irmão, eu posso enganar o meu pastor, eu posso enganar o meu líder, eu posso fingir para as pessoas da congregação, mas eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso me esconder daquele que conhece cada coração. Aquele que conhece os meus pensamentos. Aquele que sabe quando eu me deito e como eu me levanto. O salmista diz: ele esquadrinhas o meu levantar, ele esquadrinhas o meu andar. Você está na rua e Deus está contigo. Você está em casa e Deus está contigo. Por onde você vai, Ele te acompanha. Porque Ele é contigo. E às vezes, irmãos, nós chegamos no culto cansados, o pastor começa a pregar, e a gente começa a fechar o olho, a gente começa, né? Qualquer realidade é mera coincidência, irmã. E nós ficamos cansados, queridos. Cansados da nossa rotina, cansados do nosso dia a dia, cansados das lutas, cansados porque tivemos que acordar cedo, dormimos tarde na noite passada, e no outro dia, e a gente vai sair da igreja, vai para um lugar longe, vai pegar ônibus, vai fazer, e amanhã acordar cedo de novo, e nós nos cansamos. Mas existe um Deus que não dorme. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Ele não fecha os olhos. Ele está com seus olhos atentos sobre nós. Quando aqueles homens viram o desespero, viram a luta, eu não sei se você sabe, mas quando nós estamos num momento de adrenalina, a gente não consegue dormir. Não sei se você está entendendo como é a visão de Jesus. Para Jesus, o momento de adrenalina, o momento de alegria, o momento de felicidade, o momento de satisfação, o momento de produção, era o momento da pregação. Para Jesus, a tempestade não era nada. O momento que Jesus estava mais desperto era o momento da obra. Lembra quando ele falava com a mulher samaritana, que os discípulos chegaram com a comida para Jesus, Jesus com fome, a resposta de Jesus foi: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Porque a prioridade de Jesus era diferente. As prioridades de Jesus eram outras. Nós cantamos: minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Cantamos muito bonito. Mas na realidade, as nossas prioridades somos nós. Grande parte das vezes, na maioria das vezes, nós somos a prioridade. Nós queremos para nós. Queremos as nossas necessidades, os nossos problemas,
os nossos prazeres, as nossas vontades. Na maioria das vezes nós somos a prioridade, queridos. E o Senhor quer que Ele seja a prioridade. Quando os discípulos desistiram de tudo aquilo que eles poderiam fazer, eles falaram, agora não dá mais. O barco vai virar, Jesus está dormindo. A gente ouviu essa palavra, Jesus não fez nada por nós. Jesus não levantou uma vela para ajudar. Não ajudou a tirar um balde de água de dentro do barco. Não, vamos acordar folgado demais. Jesus está afogando aí na gente. Jesus, não te importa que pereçamos. Jesus, você não está preocupado com a minha vida não, Jesus. Não está vendo o que eu estou passando não? Não está vendo que estão falando de mim não, Jesus? Ah, não, Jesus, o Senhor me tirou lá do mundo, foi para quê? Para ficar vivendo isso aqui, igreja, e o povo falando mal de mim? E às vezes nós chegamos para Jesus cheio de autoridade. Queremos colocar Jesus contra a parede. E a Bíblia diz que Jesus despertou, acalmou o vento, acalmou o mar. Mas depois ele deu um aperto nos discípulos. Deu um pito, né? Como é que se fala? Nos discípulos. Falou, homens de pouca fé, temerosos, medrosos. Quantas vezes, queridos, nós somos medrosos na obra de Deus? Eu lembro que eu era novo convertido, e eu era de uma igreja pequena, queridos. Só que eu tive uma escolinha com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher de fé. E eu, apesar de não ser crente, aprendi um pouco com ela. E os irmãos iam fazer o encontro lá da juventude, dos jovens, eram poucos jovens. Aí eles separavam as cadeiras. Aí o irmão ia colocar a cadeira, colocava 5 cadeiras. E um monte de cadeira empilhada. Falava, irmão, peraí, vamos colocar mais cadeiras, tenha mais fé. Eu fazia um círculo grande. E às vezes Deus enchia o círculo. Queridos, às vezes nós temos pouca fé, somos medrosos. Porque nós estamos preocupados com o status, estamos preocupados, né, se nós vamos ser envergonhados, como vai ser, né, o que vão pensar de mim, o que vão achar e pensar ao meu respeito. Logo eu, que estou aqui nesta igreja desde a sua fundação, logo eu que estou aqui acompanhando este ministério, às vezes nós estamos preocupados e não exercemos a nossa fé. Eu tenho ainda 10 minutos e eu queria usar esses 10 minutos para nós colocarmos a nossa fé em ação. Para você sair daqui, queridos, tendo a certeza de que nós podemos usar a nossa fé, assim como nós usamos outros atributos que nós temos. Nós usamos o poder da persuasão. Hoje eu fui renovar minha identidade lá na Marinha e fui lá tirar foto, né? E quando eu estava saindo, tem o setor que entrega as identidades que estão prontas. E eu estava reparando, tinha um rapaz lá que era responsável pela entrega das identidades e tinha uma moça que ela estava tentando buscar a identidade dela. Só que a identidade dela, não sei se não estava pronta, estava fora do prazo, ou ainda não estava no prazo para ela buscar. E ela estava assediando o rapaz, falando, pelo amor de Deus, você não vou viver sem essa identidade. Por favor, pelo amor de Deus, me ajude. E ela jogando todo um charme para o rapaz poder entregar a identidade dela. E queridos, nós usamos os nossos poderes. Tem irmã que ela sabe o que faz.
Ela vive de coque, mas daqui a pouco ela solta o cabelo. Ela vai no salão, a irmã vai lá. Vai, irmã, prepara a minha unha, faz a minha unha. Toma. Bota uma roupa bonita. Nós usamos os nossos atributos. Mas quando nós vamos começar a usar a nossa fé? Quando nós vamos começar a usar a fé e colocar nossa fé em ação? Para o milagre acontecer na nossa vida? Para a tempestade se acalmar? Quando nós vamos usar a palavra que nós recebemos e guardamos no coração? Porque a palavra, ela precisa ser colocada para fora. A palavra precisa ser para fora, meu irmão, com autoridade. Jesus falou, calma, vento. Irmão, o teu recurso é a palavra de Deus. O teu socorro está na palavra de Deus. A porta se abre quando você usa a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, querida, é quando eu tenho a oportunidade de orar a Deus de acordo com a palavra. Uma coisa que eu gosto muito. Eu leio um salmo e dentro daquele salmo eu faço uma oração. E quanta coisa Deus fala, quanta coisa Deus revela. E às vezes nós estamos usando tanta palavra, mas não usamos, não colocamos em prática a palavra de Deus. Eu queria que você orasse junto comigo hoje. Eu queria que você se colocasse de pé, para nós orarmos hoje, pedindo para Deus um milagre, pedindo para Deus, acalma a tempestade, Senhor. Acalma esse mar revolto. Ontem eu estava saindo e encontrei um rapaz. Eu falei, rapaz, você está bem, você está mais magro. E ele não é crente. Ele falou, não, eu estou magro assim, mas não é porque eu estou fazendo dieta, não. É que é problema, tal. Aí hoje um amigo mandou uma mensagem para mim, dizendo que esse rapaz que eu tinha falado que estava mais magro, ele na realidade perdeu a sua mãe. E ele tem família lá no Nordeste, e os seus 2 irmãos têm problemas psiquiátricos, um tem problemas psiquiátricos, outro tem problemas com drogas, e ele teve que trazer esses irmãos para cá, já tinha perdido o pai, agora perdeu a mãe. E às vezes, irmãos, tem pessoas que estão à nossa volta com problemas. E nós temos uma palavra para dar. Eu mandei uma mensagem para ele. E a mensagem que eu mandei para ele foi de Marcos, capítulo 28, se não me engano. Que o Senhor Jesus fala para nós levarmos o seu fardo, que é leve, que é suave, porque Ele é manso e humilde de coração. E se nós, queridos, queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar esse jugo de Jesus para a nossa vida. Tomar esse fardo leve para nós. Porque o segredo do fardo leve é que a gente vai poder andar mais sem se cansar. A gente vai poder produzir mais e sentir menos cansaço. Se você continuar com o teu fardo, você vai produzir pouco e vai se cansar mais. Ou seja, tomar o fardo de Jesus é estar com o machado afiado para cortar. É estar com a faca boa para cortar carne. Com o nosso fardo, a gente está com a faca cega. A gente tenta fazer, mas não consegue. Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocamos em primeiro lugar a Tua igreja nas Tuas mãos. Cada vida que está aqui diante do Teu altar, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelos momentos, Pai, em que fazemos o que é mal aos Teus olhos. Porque somos homens, somos pecadores, somos falhos. Precisamos, Pai,
urgentemente do teu avivamento. Precisamos que o Senhor avive a tua obra. E a tua palavra diz que o Senhor aviva a tua obra no meio dos anos, Pai. O Senhor aviva, Senhor Deus, no momento em que nós estamos mais fracos, mais necessitados. Nos momentos em que nós estamos mais desestimulados. São nesses momentos em que o Senhor aviva o nosso coração, que o Senhor nos renova, que o Senhor nos lembra das suas promessas, que o Senhor nos lembra, Pai, para que o Senhor nos chamou. O Senhor nos lembra, meu Pai amado, que o Senhor já fez milagre lá atrás e que vai continuar fazendo milagres ainda. O Senhor nos lembra, meu Pai amado, dos momentos que vivemos no passado, porque temos a certeza de que momentos maiores e melhores ainda virão na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, toda a artimanha do inferno, joga por terra no nome de Jesus, toda a armadilha, Senhor, para envergonhar o teu povo, para envergonhar os teus filhos, todo vento forte, Pai, que tenta tirar os teus filhos do caminho, da direção, do propósito de te seguir, tira a dúvida do coração, a dúvida que impede de crer no milagre, a dúvida que impede de orar, meu Pai, o cansaço espiritual que muitas vezes impede de te buscar, impede de dobrar o joelho, impede de clamar ao Deus dos céus. Senhor, quantas vezes nós temos tempo para assistir televisão, para assistir Olimpíada, para assistir tanta coisa pela madrugada, mas não temos tempo de orar, não temos tempo de te buscar. Não temos tempo de ouvir a tua voz. Espírito Santo, renova as nossas forças, renova as forças da tua igreja, renova a fé, a aliança, o propósito, dá direção ao teu povo e continua falando. Fala com cada um de nós, fala com os teus filhos, fala, Senhor, porque os teus servos precisam ouvir a tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora o Senhor, uma salva de palmas a Ele.